Por isso nós estamos alegres aqui neste lugar. Já alegramos com o Espírito Santo, com a manifestação da glória de Deus neste lugar. E se você ficar atento, Deus ainda tem algo profundo a dizer no teu coração. Deus abençoe o pastor Alexandre. Deus abençoe o pastor Lael. Deus abençoe o irmão Wesley, irmão Sebastião, a todos os obreiros. Eu me sinto apertado, porque onde tem Melquisedeque, Abraão só paga o dízimo. E a gente fica apertado. Deus abençoe os jovens, Aleluia, todos os conjuntos glória a Deus, unificados, pela oportunidade de me conceder de estar aqui nesta noite, trêmulo, porque a responsabilidade da palavra de Deus, ela é muito grande para com cada um de nós. glória a Deus. Porque a Bíblia diz que se nós tirar ou colocar de uma vírgula, é o bastante para nós nos condenar. Aleluia, Então, glória a Deus. nós temos que falar, fazer, praticar aquilo que nós aprendemos. O que passa disto não vem de Deus. Deus, ele é maravilhoso, Deus é bom. Muito obrigado à minha esposa também, que sempre me acompanha. Hoje menos, né? Veio a pandemia, ficamos todo mundo mais parado, e devido às igrejas serem inibidas das suas atividades, mas estamos voltando. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda não foi. Aleluia, glória Porque a Deus. o dia que ele for, eu e você não vai estar mais aqui. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus não vai voltar aqui. Ele vai vir até os ares. O Espírito Santo que vai levar a noiva ao seu encontro. Ache Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse capítulo de número 22. Glória a Deus. Versículo de número 7 e versículo de número 17. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 7. Amém, glória a Deus. Os que encontram, preste atenção, para falar amém tem que ter pelo menos um exemplar bíblico na mão, Aleluia. e tem que ter encontrado. Amém. Se nós falarmos amém não tiver, mas aqui é bom que tem o telão, né, para vocês fazermos. Os que encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo de número 17. O Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Água da vida. Que maravilha essa água, hein, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Alguém já tomou dessa água hoje? Amém. Porque todo aquele que toma essa água, Jesus disse que ele não tem mais sede. Eu estou sentindo a presença de Deus. E não tem que carona na oração de vocês. Quantos dias? Quantos dias que foi? 100 dias.
Eu não peguei carona, eu não peguei com vocês 6 horas. Não tem um trem de 6 horas? Então, eu também participei em outro horário, talvez. Mas à noite sempre é bom você levantar, orar, a fila fica menor. E eu brinquei esses dias na igreja que eu estou presidindo e falei com os irmãos que de madrugada a fila é menor. E a irmã começou a orar e falou: pastor, e não deu certo? Eu estou pegando a fila menor. Aleluia. E está dando certo, Deus está respondendo. Glória a Deus. Acha aí Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 37, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... Olha para alguém do teu lado e diga assim: a mão que me pegou. Profetiza bem sério para esse irmão do teu lado. Diga assim para ele: a mão que me pegou. Vamos fazer melhor? Pode, pastor? Colocar a mão no ombro de alguém? Pode? Então coloca a mão no ombro de alguém. Esse negócio de corona aí não pegou você, não vai pegar mais nunca. Acabou. Diga assim: a mão que me pegou é a mesma que vai te pegar. Repete para ele, que é só para lançar dinheiro para ele falar em língua estranha. Diga assim: a mão que me pegou é a mesma que vai te pegar. Tome os vossos assentos, glorificando e exaltando esse Deus tão poderoso. Queridos e amados irmãos, sem mais perda de tempo, eu quero adentrar aqui no versículo de número 22 no capítulo de número 22 do Apocalipse, onde nós fizemos leitura, que narra-se a história que Jesus, ele cedo vem, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia, deste livro. Aqui está profetizado e narrado sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a noiva ser arrebatada. Essa igreja não é uma igreja que vai ficar na terra. Essa igreja, ela vem caminhando passos a passos, ela vem sempre caminhando. Alguém já falou que Jesus vem? Talvez tenha alguém aqui que tem mais idade do que eu de crente. Já ouviu tantas pessoas falar que Jesus vem e talvez enfraqueceu na fé e disse: até hoje Jesus não veio. Mas se nós olharmos a nossa volta, Jesus já voltou para muitos. Individualmente Jesus já voltou para muitos. Mas há uma profecia dentro deste livro que narra que esta igreja será arrebatada. O dia que esta igreja for tirada da terra, a Bíblia diz que não mais vai haver aflição, não vai mais haver angústia. As coisas passaram e tudo vai se fazer novo. Você receberá um novo nome. Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51 a seguir, ele diz que nós vamos ser transformados,
que nós vamos ter um novo corpo glorioso. O corpo corruptível vai se revestir de um corpo incorruptível. Glória a Deus. E vai chegar uma voz para a morte que tentou matar o nosso Jesus. Aleluia. Mas ele não poderia ser morto e ficar dentro de uma sepultura. Glória. Porque se nada disso valeria para nós estar aqui nesta noite, se ele não tivesse ressuscitado. Então Paulo ele diz que nós vamos receber um novo corpo, nós vamos ser transformados, Glória a Deus. nós vamos ser mudados, e vai vir uma voz e dizer para a morte: onde está o morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Jesus vai então transformar esse corpo nosso. O corpo, a Bíblia diz que o corpo, esse corpo físico, ele desce para a terra de onde ele veio, e o Espírito volta para Deus. Quando esta igreja for transformada, imagina as vestimentas de cada um, todos serão límpidos, todos serão igual. Aleluia. A Bíblia diz que lá naquela cidade não haverá mais choro nem pranto. O mar lá não tem perseguição. O mar que existe lá não é como o mar daqui, que as águas se agitam. Se você pular dentro do mar aqui, você pode até não sair dali vivo, pode ser tragado por algum ser marinho, mas lá não, o mar não vai mais ter aflição. Como o barco dos discípulos um dia estava a ponto de abrir, mas lá não tem mais isso. Seremos transformados, levados para uma cidade. Aleluia. Cada um entende do jeito que quer o dia da sua moradia naquele lugar. Eu imagino um rio. Eu sempre disse, desde que eu converti, falando da minha exposição, a teoria minha, pastores. Eu imagino um rio com a grama bem verdejante, uma árvore cheia de fruto do lado, que a Bíblia diz. Eu sempre quis imaginar assim o céu para me ter sede e vontade de ir. Eu fico imaginando eu debaixo daquela árvore, olhando para aquele rio com águas cristalinas. O sonho do crente é ser arrebatado. E aqueles que são fiéis, a Bíblia diz que nós não vamos passar pela aflição. Mas eu estou dizendo aqui de uma igreja não formada de tijolos, de blindex, não, uma igreja de bloco, uma igreja fundada sobre o solo. Eu estou falando de uma igreja que Paulo chama ela de edifício, morada do Espírito Santo, que é eu e você. A responsabilidade nesta noite é minha e sua, da nossa adoração. Se eu adorar Deus, vai ser Deus, mas se eu ficar calado, Ele continua sendo Deus. Mas se eu quiser nesta noite receber algo profundo de Deus, eu preciso entranhar, eu preciso entrar nos atos do Senhor, eu preciso receber a unção do Espírito Santo de adorador. Eu quero já adiantar aqui que se tiver alguém que não gosta de glória a Deus e aleluia, ainda dá tempo de sair daqui, não é conversa de pregador. Eu sei o que eu estou dizendo. Se você não gosta de crente que dá glória a Deus e fala em língua estranha, então já prepare do teu lado Deus hoje vai levantar alguém que vai dar glória até você tremer, alguém que vai dar glória até você receber. Porque eu lembro que o meu pastor mandava os irmãos e dizendo:
Então Jesus não tinha dito: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que envie o Consolador, o Espírito Santo, que não vos deixará órfão. A Bíblia Sagrada diz que esse Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que transportou Jesus para lá, para o deserto, para ser provado. Depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia Sagrada diz que esse mesmo Espírito, ele trouxe ele para a Galileia. A partir daquele momento ele começou a fazer as obras do Pai. Se não fosse para nós receber essa unção do Espírito Santo, então ele não seria preciso estar aqui, ele não seria promessa de Jesus. Nós poderíamos viver sem ele, mas ele, ninguém vive sem ele, porque ele é que alimenta, é ele que vai levar suas orações, é ele que vai com gemidos até diante do Pai e leva tuas causas. Quem sabe tem crente aqui nesta noite que entrou aqui gemendo e dizendo: eu queria que meu filho, a minha filha estivesse aqui nesta noite, e eles não estão, e eu nem sei onde está, mas o Espírito Santo que te pegou, a mão que te pegou, é a mesma que vai trazer e te dar para cá. Aleluia! Eu estou falando de uma igreja que está dizendo assim: se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, então será tirado a parte dele no céu. Então nós estamos diante de uma palavra que ela vem para o nosso coração de encontro, dizendo: não, a palavra que você alimentar aqui nesta noite é a palavra que vai te ajudar a ir para o céu. Aleluia! Existe aquele momento que o crente, ele não aguenta, não está aguentando mais sozinho, ele chora no quarto sozinho, ele anda na rua e diz: eu estou sozinho. Mas você não está sozinho, porque Deus está do teu lado. Ele nunca te abandonou, ele nunca abandonou os teus. Lembra do profeta Ezequiel, capítulo de número 37? Ezequiel já era um profeta. Ezequiel estava no deserto, nas provações. Ezequiel estava na Babilônia. Ezequiel estava exilado, mas Ezequiel não calou a sua boca. E o dia que ele calou, o dia que ele pensou que não poderia mais, então ele disse: olha, o Senhor, e veio sobre mim a mão do Senhor e me transportou. A mão do Senhor, segundo a história, Ezequiel tinha os cabelos cacheados, então aquela mão vem sobre Ezequiel, toma Ezequiel pelo cabelo e transporta Ezequiel e coloca no meio do vale. E a Bíblia Sagrada diz que então Ezequiel vai dizer: e o Senhor me colocou no meio de um vale. Pastor, eu também estou num vale. O que eu faço no meio do vale? O que eu vou fazer lá? Então a primeira coisa que Deus fez para Ezequiel foi abrir os olhos espirituais de Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel diz: e ele fez eu ver. Então ele estava dentro do vale, lá fora ele não enxergava mais a situação dele, não enxergava mais a igreja de pé, a igreja estava destruída, a igreja estava caótica, havia só ossos ali. Mas a Bíblia diz: Ezequiel, e ele me fez eu ver. Deus abriu os olhos espirituais de Ezequiel. A segunda coisa, ele diz que Deus fez ele andar no vale. O Ezequiel olhava para o vale e não via nada de vida, ele não poderia conversar com ninguém. Ezequiel, então Deus coloca ele ali, abre os olhos de Ezequiel. Ezequiel começa a enxergar a situação caótica da igreja, então ele começa a andar no meio do vale. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor então olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, o que você vê? Ele diz: eu vejo numerosos ossos que estão separados, tudo está seco, não tem vida nesse vale. Mas eu vim para te dizer nessa noite, no vale da tua vida, no vale que você está passando, tem vida sim. Ainda tem jeito no teu ministério, ainda tem jeito para você. Pastor, o senhor não conhece a minha situação. Eu pregava, eu louvava,
10 horas, eu orava 5 horas, e hoje já não oro mais, não consigo orar. E a Bíblia Sagrada diz então que Ezequiel, ele está agora no meio do vale e abre os seus olhos e vê tudo. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel começa a andar no meio do vale, e Deus perguntou a Ezequiel: pode reviver esses ossos? Ezequiel disse: eu não sei. Sabe aquele dia que o Senhor pergunta: pode haver um avivamento hoje? Aí alguém está tão frio, tão cheio de luta, tribulações do dia a dia, do cansaço, ele diz: eu não sei, Senhor, eu não sei de nada mais. Como o dia daquela viúva do capítulo 4 de 2 Reis, que ela vai até a presença do profeta, e o profeta perguntou: o que tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada senão a botija de azeite. Ela não dava valor no que ela tinha na casa dela, porque para ela, na situação dela, era muito pouco, mas ela tinha uma botija de azeite. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta falou: então vai e arruma bastante vasilha emprestada. Cutuca alguém do teu lado e fala: pode arrumar bastante vasilha, porque hoje o azeite vai sobrar. E a Bíblia Sagrada diz que então aquela mulher, ela vai arrumar bastante vasilha, entra dentro da sua casa e disse: menino, traz vasilha. E os filhos iam trazendo vasilha, e ela ia despejando, mas quando chega no versículo de número 6, ela disse: meu filho, traz mais uma vasilha. Faltou glória, faltou aleluia, mas eu vou te explicar. Ela tinha enchido todas as vasilhas, e de repente ela disse: traz mais uma vasilha. Ela não sabia que ainda tinha azeite, ou melhor, ela achou que tinha acabado. Ela disse: traz mais uma vasilha. Quem pede uma vasilha tem o quê? Tem mais uma cheia para encher. Olha para alguém do teu lado e diga: o azeite que está na tua vida ainda dá para mais um. Está sobrando azeite na igreja, e a igreja está dando pouco glória. Tem muito azeite na igreja, mas tem muito pouco glória. Tem muito azeite na igreja, Deus está derramando azeite, mas a língua estranha sumiu na igreja. Alguém já sentiu a presença? Alguém já sentiu que tem azeite derramando na igreja? Aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Ezequiel então disse para Deus: Senhor, eu não sei de nada, tu sabes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Imagina você no meio do vale. Aleluia. Simboliza essa igreja como vale. Glória a Deus. Você no meio da igreja, Deus te mostrando tudo está sequíssimo. E de repente, Deus te faz uma pergunta: Aleluia. pode ter vida dentro dessa igreja? Glória a Deus. Pode ter vida no vale? Aí você olha para tudo, está tudo sequíssimo. Aí você olha para o teu ministério, olha para a tua casa, olha para um lado, olha para o outro, e aí você fala: Senhor, eu não sei de nada, mas tu sabe. Aí o Senhor falou: Ezequiel, olha para o canto de lá, para o outro canto, olha para esse canto do vale, olha para esse. Aí Ezequiel começa a olhar, e de repente Ezequiel enxerga os 4 cantos do vale. Aí Deus disse a Ezequiel: profetiza aos espíritos que vem dos 4 cantos do vale. Ezequiel está no meio. Diga assim: eu estou no meio do vale. Aí Ezequiel está no meio do vale, ele profetiza. E de repente a profecia de Ezequiel vai vir dentro do vale. Imagina 4 ventos encontrando no meio do vale. Vai dar um tornado, vai dar um movimento.
passar direto. Se vir de um lado, ele passa e vai embora. Mas agora profetizar para 4 espíritos pelos 4 cantos do vale é diferente. Ele vai encontrar no meio do vale com Ezequiel. E quando Ezequiel se encontra no meio do vale com aqueles ventos, ele vai descer impetuoso, ele vai movimentar. Tem crente que está entendendo. Ainda alguém ainda não pegou. E quando ele chega a Ezequiel, começa a encontrar os 4 ventos. Os 4 espíritos que encontram e começam a movimentar em volta de Ezequiel, e Ezequiel começa a sentir. E ele diz: eu profetizei. E ossos vão juntando. Cada um no seu lugar. Vou profetizar para você. Para você entender melhor, faz assim com a mão. Deus vai colocar o que está fora do lugar. Ele vai colocar no lugar. O que ele não precisa entender, eu vou repetir. Deus, ele vai colocar na tua mão. Ele vai tirar a tua vitória. Esse vento vai fazer você agitar. Imagine aquele vento soprando. Meu sopro não vai, mas o meu Espírito Santo ia soprar. E eu profetizei. Quem vai receber? E Ezequiel disse: eu profetizei. E o Espírito está aqui. Ossos estão juntando. O milagre está acontecendo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo aí. Porque ele já está no meio do teu vale. Ele está restaurando tudo. Ele está mudando tudo na tua vida. Coloca a tua mente agora lá onde que está para dentro. E o Espírito Santo está soprando. E ele vai soprando. E Ezequiel no meio do vale, pastor. E Ezequiel vê que ossos estão estalando. Os ossos estão juntando. Aquilo que não tinha jeito. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter mais jeito. É o que vai mudar a tua vida. Está memorando, pastor, Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te dizer que a tua manhã é agora. Você chorou, você pediu. Tanto insistiu. Precisando de uma resposta. E a resposta está aqui, ó. Deus está soprando no teu vale. E você vai sair daqui cheio da glória. Eu quero receber mais, pastor. Então entra. Esse som é gostoso. Mas pode melhorar. Tem alguém do teu lado que está sentindo a família estranha. Está soprando o vento do teu lado. E esse vento vai rodopiar em volta de você. Esse vento vai causar na tua vida um avivamento. Pastor, eu quero pregar, vai voltar a pregar. Pastor, eu quero pregar, Deus vai te dar um dom aqui hoje. Pastor, eu quero louvar.
Ezequiel então vai olhar e tem umas águas que estão saindo debaixo do limiar do templo. E aquelas águas vai descendo. E onde elas vai passando, elas vai purificando. Todos sabem que a água representa o Espírito Santo. E elas vai descendo e Ezequiel vai contar a história que as águas passam e purificam. E começa a ter vida dentro do rio. Ezequiel olha de um lado, olha de outro, árvores frondosas, árvores com fruto. Ezequiel pensou no limite de Deus para a minha vida. O que eu estou vendo é coisa inefável. O que eu estou enxergando, ninguém vai enxergar mais. Aí Ezequiel disse, ou enganou, porque Deus sempre tem algo maior. Então a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel olha do seu lado e tem um homem que tem um cordel na mão. E aquele homem mede 1000 côvados naquele rio. E Ezequiel acompanha aquele homem. E ele disse, na inteira de 1000 côvados, dava nos meus artérios. Aí Ezequiel pensa que é o limite. O homem pega aquele cordão, mede mais 1000. E Ezequiel vai acompanhando aquele homem. E Ezequiel disse, estava na minha coxa. Aí Ezequiel falou, chega, né? É só isso que vai acontecer. Não precisa mais. Aí Ezequiel disse que quando o homem está medindo mais 1000. Tem gente que está entendendo aí. Vai aproximar longe hoje. Tu vai caminhar longe hoje. Ei jovem, tu está caminhando com o homem que Deus colocou. E de repente Ezequiel olha e ele disse, deu na minha coxa. E o homem continuou medindo e Ezequiel entrou. Quando Ezequiel entra, mais 1000 côvados, Ezequiel disse, deu nos meus ombros. Aí Ezequiel falou, chega, né? É só isso que vai ser para mim hoje. Aleluia. E Ezequiel olha, o homem mede mais 1000. Ezequiel olha e fala, não dá mais para atravessar andando. Olha se você entendeu. Não dá mais para entrar, andar dentro desse rio. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E Ezequiel disse, eu tinha que atravessar nada. Aleluia. Quem está entendendo? Ezequiel disse, eu tinha que atravessar nada, porque o ano não dava mais. Aí Davi diz assim, ó, assim como a corça anseia por água, minha alma anseia por ti, Senhor. Aí Ezequiel disse, eu tinha que atravessar a nada. Aproveita e mergulha. Mergulha nessa noite nas águas do Espírito aqui. Aproveita que o homem está medindo o rio e mandando você andar. Aproveita que você está dentro do rio e mergulha. O que não quer para andar, vai mergulhar nas águas. O Espírito Santo quer fazer você mergulhar nessa noite. O Davi disse, assim como a corça anseia por água, minha alma anseia por ti. Assim como o servo anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Assim como a corça, como o veado anseia pelas águas, anseia por ti, Senhor. Por que Davi estava dizendo isso? Porque ele precisava de um mergulho, ele precisava de algo mais profundo. Então ele diz, ei, eu preciso com a corça, pastor, que tem a corça. A corça, irmão, ela quando está parada, agora eu vou fazer você andar nessa noite. Se você não andou, você vai andar. Quando ela está parada, ela exala um cheiro de carne. Ela começa a pensar coisas erradas. Ela começa a fazer coisas erradas. E ela exala um cheiro de carne. E o predador vem e pega a corça.
Aí a corça, como é um bicho muito esperto, ela vai correndo e ela tem na sua narina um radar que pode pegar água a 2 km de profundidade. Ela sai correndo e correndo do inimigo, e ela vai correndo e acha as águas, e ela mergulha e sai do outro lado, e o meu inimigo perde ela de vista, porque sai um cheiro de carne. É por isso que Davi disse: eu estava um cheiro de carne, eu estava muito carnudo. Amanai, vai pegar, aleluia. Eu estava muito na internet, eu estava muito no Facebook, eu estava muito no Instagram, eu estou cheirando carne, eu estou exalando um cheiro de carne. Aí Davi disse: mas olha que mergulha nas águas, não tem mais cheiro de carne. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo. Aí ele vai mergulhando, mergulha. Davi disse: eu preciso também, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, mergulhe em mim a tua presença, Senhor. Ninguém deve ser a presença de Deus e do Espírito Santo. Pastor, mas eu sou aquele crente que eu entro dentro da igreja e não dou glória. Eu sou aquele crente que não fala em inglês, eu sou batizado, mas não falo. Pastor, eu sou aquele crente caladinho dentro da igreja. Eu sou o mais comportadinho dentro da igreja. Deus vai te pegar. Pastor, eu sou aquele crente todo durinho dentro da igreja. Pastor, eu sou aquele crente que não consigo nem levantar para dar um glória. Posso encher o tanto que for, que a minha posição não sai. Eu fico na posição sentadinho, todo mundo pula a minha volta, me empresta uma cadeira aqui, manda sério. Aí eu, pastor, eu sou aquele crente que eu sento na cadeira, eu fico quietinho. Deixa eu te contar uma experiência. Um dia minha esposa, ela falou assim: eu novo convertido, irmãos, pastores. A minha esposa falou: vamos num congresso lá em Patos de Minas. Eu disse: eu ir em congresso, ficar no meio daquela crentaiada, glória a Deus e aleluia, barulhenta, eu vou nada, eu vou ficar aqui, eu não vou não. Ela falou: vamos não, é bom. Eu falei: não, eu vou ficar aqui. Eu não gosto de crente barulhento, eu não gosto quando eles começam a falar em língua estranha, tremer dentro da igreja, balançar, levantar, correr dentro da igreja. Esses crentes, eles correm muito, eles pulam, eles esbarram na gente. Eu não quero. Eu estava bem novo convertido, eu disse: eu vou ficar aqui, não vou. Aí ela falou: vamos, homem. Aí eu fui, entrei dentro daquela caravana e fui para Patos de Minas. Chegou lá, era um galpão do tamanho desta igreja, e o pregador estava aqui, mas daqui até lá na câmera não tinha ninguém, era tudo pastores, era tudo vazio. Então eu estava sentado na primeira cadeira. Aí eu estava sentado na primeira cadeira, e do meu lado sentou um crente. Mas eu estou falando de crente, irmão. Eu não estou falando de um crente Davi no dia que ele pediu o Espírito Santo, não. Eu estou falando de um crente depois de cheio do Espírito Santo. E aquele crente sentou do meu lado, e ele sentou e balançou a perna, balançou a outra, balançava o braço, batia em mim, cutucava, e ele ia balançando, e ele ia balançava de um lado, balançava do outro, e ele falava: enche, oh glória, e dava aleluia, e falava língua estranha. Eu olhava para ele e falava: que caba enjoado, esse caba não tem jeito, ele é muito enjoado, ele fica dando glória, encostando em mim, eu ficando irritado. E o Senhor falava comigo: eu vou te pegar, hoje eu te pego, crente, hoje tu vai sair daqui renovado. Aí eu falei: meu Deus, o que esse
ficava enjoado.